Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha maleta, tá? Profissional. Essa maleta eu levo para poder atender em domicílio e também no salão, tá? Os produtos que eu vou mostrar pra vocês que tem aqui dentro são os mesmos produtos que eu uso sempre, tá? Eu não troco de produtos, tudo que tem aqui dentro eu atendo todas as clientes, tá? Exceto noivas. Essa maleta é da marca Rubis, tá? Dessa marca aqui. Ok? Comprei pelo Mercado Livre, não lembro o vendedor, já tem um tempo já que eu comprei, já deve ter uns 7 meses mais ou menos. Antes dessa maleta eu usava uma maleta parecida com essa, só que um pouquinho menor, tá? Só que não tava cabendo as coisas que eu precisava de levar, tá? Por causa de pouca coisa, era basicamente os pincéis que não cabiam na outra. Então eu falei assim, eu tenho que trocar de maleta porque eu detesto levar aquele tanto de bolsa, sabe? Às vezes eu pego um ônibus, não é sempre que eu vou de carro. Então dificultava levar aquele tanto de bolsa. Então eu falei assim, eu tenho que facilitar isso pra mim. Eu fiquei muito na dúvida se eu comprava uma maleta assim de mão, então aquela de rodinha. Só que como eu tenho muitos clientes que moram em apartamentos, não tem elevador, e iriam me dificultar a maleta de rodinha. Inclusive onde eu moro também eu tenho que descer uma escada bem grande e iriam me dificultar de vez de ajudar, tá? Então vou abrir aqui pra vocês verem a maleta por dentro, né, o que eu levo. Essa aqui é a primeira visão, né, da minha maleta. Ela é de correr, ok? Ela vem aqui desse lado, ela tem esses elásticos, tá? Que você pode usar pra colocar pincel, lápis, mas eu não uso. Ela tá toda manchadinha de base, mas é normal, tá? Isso é normal. Acaba manchando mesmo. Aqui tem essas redinhas, que aqui eu coloco um saquinho plástico para poder colocar o lixo, tá? Ponta de lápis, cotonete, algodão. E aqui eu levo uns cartõezinhos meus de visita, tá bom? Que é bom ter sempre em mãos. Aqui eu tenho uma toalhinha desse lado, tá? Essa toalhinha eu carrego para poder apoiar os produtos na bancada do salão ou na mesa da cliente, na escrivaninha, o que for, né? Então eu sempre levo essa toalhinha para não sujar os móveis do salão ou dos clientes, né? E vamos começar então por esse lado de cá, tá? Esse lado aqui, ela vem com divisória, tá, gente? Essas maletas eu posso colocar em qualquer uma desses repartimentos, tá? Você pode arrumar a maleta do jeito que você achar melhor. E é isso. Vocês vão ver que eu tenho muitos produtos da Mary Kay, mas eu não sou vendedora, tá, da Mary Kay, porque às vezes as pessoas acham que eu sou por ver muitos produtos da marca, mas eu não sou. Então aqui eu tenho um delineador em gel, tá? Essa aqui é a Color Tattoo, tá? Nessa cor aqui eu amo Bold Gold. Ela é ótima para poder fazer base de sombra. Eu uso muita sombra dourada nas minhas clientes, elas pedem muito. Então ela é ótima para base de sombras. Eu carrego 2 corretivos líquidos do Boticário, um claro e um médio. Tem aqui também um corretivo, o Yellow da Mary Kay, para quem tem olheiras muito forte. Ele é muito bom. E tem aqui um lenço aqui de antibrilho também da Mary Kay, que é bom para poder secar a base mais rápido. Ou então, às vezes, eu dou para cliente para poder retocar durante a festa ou evento, né, que ela for. Aqui eu tenho uns pigmentos, uns glitters, da marca Mais Vaidosa, que eu gosto bastante, tá? Tem aqui um tom furta-cor puxado pro verde, um dourado holográfico, um pérola e esse aqui chama Carminha, ele é rosa misturado com dourado, muito bonito também, uso muito. Esse aqui é aqueles glitter do Boticário, tá? Tenho esse rosa aqui, que eu gosto dele pra fazer debutante. Esse rosa, ele tem um puxado também pro dourado, lembrando esse aqui. Isso aqui é um potezinho que eu tinha e eu derreti o corretivo aqui dentro, tá? Se eu não me engano, foi o corretivo da Maybelline, bastão. Derreti e coloquei aqui pra me fazer de base de sombras, que eu gosto. E um fixador de sombra que eu uso pra fixar glitter e às vezes também pra fixar a sobrancelha, tá? Do lado de cá, eu tenho um espelho, tá? Para os clientes verem o resultado da maquiagem da Mary Kay. Aí aqui eu tenho um primer, que também é da Mary Kay,
Esse espelho, gente, eu ganhei de uma consultora, tá? Elas costumam dar, gente, às vezes dependendo da compra, te ganha de brinde. Isso aqui é um potezinho, né, normal de cotonete. Aí eu coloco cotonete e algodão aqui. Aqui eu tenho três tons de pós compactos da Mary Kay, que não couberam na paleta, que eu tenho, que vocês vão ver depois, né? E aqui é um pó translúcido, que eu gosto de usar em pele bem clarinha, ou então para secar um corretivo. Dá para todos os tons de pele, mas tem que tomar muito cuidado para usar esse tipo de produto, porque às vezes você vendo assim visualmente, a olho nu, você não vê, mas em fotografia costuma ficar branco. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pó, tá? E uma esponjinha para poder ajudar a espalhar o pó direitinho. Ela fica lá no fundo. Do lado de cá, como eu disse, eu compactei bem a minha maleta, né? Então aqui, o que eu fiz? Eu passei o tônico pra cá, tá? Esse tônico que eu tô usando aqui, ele é da... Como é que fala, gente? Da Nivea, tá? É o tônico adstringente. Levo um álcool, tá? Esse álcool eu uso pra poder limpar a minha mão, limpar os produtos como... Como é que fala, gente? Pinça, tesourinha, esses tipos de produtos assim eu gosto de usar. O meu vidrinho que eu uso pra fazer mistura de base, a espátula, tudo eu uso o álcool, tá? Pra limpar. Tem esse mix medium que eu fiz aqui, que ele é caseiro, tá? É água com glicerina, tá? Ele ajuda a fixar o glitter, eu gosto bastante disso. Sempre tenho. Esse aqui é uma cola para cílios postiços, aqui é da Macrylan, tá? Eu gosto muito, essa aqui fica transparente. E eu tenho outra cola aqui, que é da marca Fingers, que é preta. Também gosto bastante dessa cola. Cola super bem. Tenho aqui um colírio, tá? Que é importante para clientes que têm os olhos mais sensíveis. Aqui desse lado eu levo alguns batons e tenho esse kit aqui, lábios de seda, tá? Da Mary Kay. Tá faltando aqui 2 batons. Deve estar na minha necessaire, provavelmente. Aqui tem esses 3 batons aqui da Mary Kay, que é um rosinha, um vermelhinho e um nudezinho, tá? Esses 3 batons aqui, eles são hidratantes, são batons hidratantes. Eles são ótimos para quem tem linha de expressão nos lábios. E tem esse aqui também, que é um batom líquido de efeito mate da Dylos. Eles são ótimos, esses batons. Eu super recomendo você ter em case de trabalho ele, tá? Vou abrir aqui esse pedaço pra vocês verem. Aqui também tem divisória. Aqui também, esse aqui também é uma divisória. Esqueci de falar com vocês, aqui é divisória. Você pode colocar onde você quiser, tá? Então aqui eu coloco as esponjinhas que eu uso pra dar acabamento em base e corretivo, principalmente corretivo, tá? Fica aqui nesse cantinho. Aí aqui eu tenho acessórios, né? Tesourinho pra cortar cílios, pinça pra poder ajudar na colocação dos cílios postiços. Levo 2 pinças, uma de bico fino e uma um pouquinho maior, né? E um apontador duplo, né? Pra apontar todo tipo de lápis. Levo também 2 máscaras de cílios, uma à prova d'água e uma não à prova d'água, da Maybelline, tá? A The False e a The Colossal, todo mundo já conhece. Levo essa máscara incolor pra poder arrumar a sobrancelha. Levo o delineador líquido, esse aqui é do Boticário, pra passar por cima do delineador em gel, deixa mais pretinho, fica mais bonito, né? E levo aqui alguns lápis de olho. Eu não levo muito, gente, eu levo só o que eu uso. Eu nunca precisei de outra coisa, não sei isso aqui, tá? Se eu quero fazer um efeito colorido, às vezes na parte de baixo, eu uso sombra, eu não uso lápis. Então não precisa de você ter aquele tanto de coisa que você não vai usar na maleta e pesando mais ainda a sua maleta, né? Então aqui eu tenho um lápis preto da Mary Kay, preto ou cinza, não sei. Esse aqui é um lápis universal de sobrancelhas Avult. Eu não uso muito lápis em sobrancelha, mas esse lápis aqui ele fica muito bom em loiras, sabe? Então eu gosto de ter ele pra poder, às vezes eu uso ele, mas é raro.
Tenho esse lápis aqui, que é o Bejete da Quem Disse Berenice. Eu amo esse lápis, esse aqui já é o meu segundo ou terceiro lápis dessa cor, dessa marca. Levo um lápis preto mineral, esse aqui é do Boticário, tá? Esses aqui são, ele vem escrito que é hipoalergênico, eu gosto de ter lápis, produtos hipoalergênicos na minha maleta. E um lápis preto da Toque de Natureza à prova d'água. Aí aqui nesse cantinho eu tenho um gloss, ele tem esse tom assim alaranjado, mas ele fica transparente, então eu uso ele em cima de qualquer batom quando a cliente gosta, mas também é difícil hoje em dia alguém querer gloss. Um lápis de boca, esse aqui é do Boticário, ele chama, a cor dele é cor boca, tá? E levo aqui também mais 3 lápis, esse aqui é da marca Jasmine, que eles são duplos, então aqui eu tenho todos os tons que eu preciso, tá? Pra fazer o contorno dos lábios das clientes. Então, aqui na parte de cima é isso. Aí aqui, quando eu abro, vocês veem aqui, né? Aqui fica o meu cinto porta-pincéis, tá? Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Aqui eu tenho os pincéis de face, tá? Aqui pós, blush, base, corretiva. Eu uso língua de gato para corretiva, eu não usei para aplicação de base. E aqui são os de olhos, tenho aqui os de esfumar, os de delinear, tem tudo aqui, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, que tá meio assim... Eles brilham, não sei se na filmagem dá pra ver, mas isso aqui é esmalte que eu passei pra poder diferenciar mesmo, deixar eles diferentes, que eu gosto de fazer esse tipo de coisa. Aqui é uma máscara, né, que eu sempre uso, é super importante ter. Aqui é uma espátula para poder misturar base e pegar batom. E aqui é um espelho, um vidro que eu uso para poder fazer mistura de base, tá? Aqui embaixo. Deixa aqui. Aí aqui eu tenho um fixador de maquiagem, que é super importante também, tá? Aqui é uma paleta da Mary Kay que eu montei, tá? Essa paleta eu comprei com a minha consultora, Mary Kay, tá? Eu acho que super vale a pena fazer esse tipo de paleta. Eu achei super interessante porque aqui fica bem mais fácil de eu pegar e a cliente já ver os blushes aqui. Eu não levo outros blushes sem ser esse aqui eu atendo todas, tá? Tem esse aqui que é um bronzer, que aqui eu no caso não tenho nenhuma sombra assim, nenhum blush bronzer, mas eu tenho esse bronzer que fica super lindo, incrível. Tem um iluminador aqui, esse aqui é um pó compacto escuro, que eu uso pra fazer contorno, tá? Aí aqui eu tenho outra paleta, só que essa aqui é de sombras, e eu não montei com as sombras da Mary Kay. Aliás, eu tenho só essas aqui, que é da Mary Kay, o resto não é, tá? Essas sombras aqui são da marca Catharine Hill, que eu deportei pra cá, porque aquela paleta é muito frágil. E, gente, essas aqui são as únicas sombras que eu levo na minha maleta. Com essas sombras aqui eu faço tudo, eu nunca senti falta de nada. Mesmo quando a cliente quer algo mais colorido, eu consigo aproveitar. Quando a cliente quer algo colorido, geralmente elas buscam azul, às vezes verde, às vezes elas gostam daquela maquiagem que eles falam que é pôr do sol, então eu tenho aqui o laranja, amarelo, tenho tons de rosa, tenho vinho. Então assim, quando é colorido, o que eu tenho aqui é o que elas gostam, sabe? Já ficam satisfeitas. Não preciso de outra coisa sem ser isso aqui. Mas o que realmente eu mais uso são essas fileiras assim de neutros, sabe? São as que eu mais uso. Essas aqui são as que eu mais uso. E aí tá, aqui são sombras da Mary Kay. E essa aqui é da minha Naked 2 que eu deixei cair no chão e quebrou muitas sombras. Então assim, o que deu pra salvar eu coloquei aqui. E tem umas outras também que não couberam aqui, que eu salvei, que eu coloquei em outro potezinho que eu tô usando pro meu, tá na minha necessaire, minha case pessoal mesmo, de maquiagem, que eu mesma uso, tá? Aí aqui é um hidratante da Mary Kay, um demaquilante também, que é super importante, né, claro. A paletinha de corretivos da Kryolan, tá, que é ótima, isso aqui é muito bom mesmo, eu amo essa paleta.
Tenho aqui uma paleta de batons que eu fiz, né, que eu montei. Aqui são os tons que eu mais uso, que as clientes mais pedem. Estão todos aqui. E ainda tem os líquidos ainda da Dylos também, que eu levo, que não estão ali, que eu também uso muito. E esses batons aqui, a maioria deles são do Boticário, tá? Que eu gosto dos batons do Boticário, eu acho a duração deles muito boa e eles também têm umas cores muito bacanas. Isso aqui é um lenço umedecido, que eu uso pra limpar cabinho de pincel, então às vezes dá uma sujada de base aqui em alguma coisa, então isso aqui é mesmo pra poder limpar, assim, fazer uma limpezinha rápida mesmo, tá? Quando eu tô atendendo cliente. Levo sempre uma caixinha de cílios, tá? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu compro várias caixinhas dessas, gente, e monto. Assim, coloco vários tipos de cílios diferentes, tá? Porque aí a cliente escolhe lá o modelo que elas querem. Tá vendo aqui? Esses cílios, eles são ótimos. Eles têm essa arte transparente. Eles são muito bons pra colar e ficam bem mais naturais, tá? E é isso, então eu sempre monto. Aqui tem 10 pares de cílios. Às vezes, quando eu vou para um salão que eu vou atender mais que 10 clientes, aí eu tenho que levar 2 caixinhas. Mas é que muda mais ou menos essas coisas. Negócio descartável não tem jeito, é coisa que a gente tem que estar sempre repondo aqui dentro da maleta, né? Então, aí se eu sei que eu vou maquiar mais que 10 clientes, eu levo outra caixa. Aqui são as bases que eu uso, tá? Então, eu uso muito base da Mary Kay. Eu tenho aqui, olha, a Beige 1, que é um tom bem claro, bem clarinho mesmo, só que ele é amarelado, puxado pro tom mais amarelado. Tenho aqui a Beige 5, deixa eu ver se essa é a Beige 5. É, isso mesmo. Essa aqui é a Beige 5. Ela é uma das bases que eu mais uso, a cor que eu mais uso, mais usada. Tenho aqui a 400. Essa 400, ela é um pouquinho de nada mais escuro do que a Beige 5, porém ela não tem um fundo amarelado, ela tem um fundo mais rosado, tá? Também uso muito. Levo a Bronze 1, que também é uma das que eu mais uso, ela e a Beige 5 são as que eu mais uso. Eu amo essa base que eu não fico sem. Essa é a Bronze, é isso mesmo, Bronze 1. Não fico sem essa cor, ela já tá até meio que acabando, eu acho. E a Bronze 5, que é uma cor bem escura, tá? Bem escura mesmo. Então, às vezes, eu uso ela pra fazer mistura com os outros tons pra poder chegar no tom da cliente, tá? Mas, normalmente, eu não preciso nem de fazer mistura, não. Geralmente, eu faço mistura com essa base aqui, que é a Studio Fix da MAC. Ela tem um fundo bem amarelado. Então, às vezes, eu gosto de fazer... Às vezes, a minha base que eu tenho ali, ela não é muito amarelada e a cliente não tem o tom nem amarelado e nem rosado. Aí, eu misturo para poder chegar num equilíbrio e chegar num tom que seja perfeito para cliente. Então, eu gosto de levar essa base por conta disso, por causa do fundo. As bases da MAC NC, elas são bem amarelas, né? Vocês já devem saber. E 2 bases da Maybelline também que eu levo, tá? Essa aqui é a Nude Light. Uso muito, amo essa base. E essa aqui é a Honey Medium. Então, são esses os produtos que eu levo, tá, gente? Pra quem tem aí curiosidade de saber. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, se inscreva no meu canal, dá um joinha pra mim, tá bom? E até a próxima, pessoal. Um grande beijo. Tchau!